Bom dia, irmãos e irmãs, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Estamos aqui reunidos mais uma vez para a nossa Escola Bíblica Dominical online. E neste dia nós continuamos o nosso estudo sobre o comportamento do crente. Então, na aula de hoje, nós vamos conversar sobre os princípios bíblicos de ética cristã. Então, na semana passada, o professor Iramar conversou um pouco sobre ética e os diversos tipos de ética. E hoje nós vamos chegar nos princípios bíblicos de ética cristã, porque a nossa ética, ela é fundada na Bíblia. A palavra de Deus é que nos dá o caminho que nós devemos seguir para nos comportarmos conforme Cristo quer que nós nos comportemos. Então, a Bíblia é o caminho. Jesus é o caminho. E a Bíblia, como a palavra de Deus, é a nossa regra prática de conduta e fé. Na semana passada, os irmãos e irmãs viram a distinção sobre 3 tipos de ética. A ética individual, que é aquela que trata do dever do homem para consigo mesmo. A ética social, que trata do dever do homem para com o seu próximo, ou seja, é uma ética de relação horizontal. E a ética teísta, que é uma relação vertical, ou seja, a que trata do dever do homem para com Deus. Ou seja, cada uma delas vai trazer um determinado aspecto. A ética voltada para mim mesmo, com relação ao meu próximo, a todos os homens, e a relação comigo e Deus. A doutrina bíblica estabelece uma ética cristã com valores morais e princípios de conduta que trazem paz interior e felicidade, ou seja, a ética individual promove o relacionamento pacífico e proveitoso entre as pessoas, a ética social, e agradam a Deus com a ética teísta. Ou seja, na ética cristã, nós vamos colocar esses 3 tipos de ética, se assim podemos dizer, colocá-las juntas, para que nós possamos encontrar a nossa paz interior e a felicidade, possamos ter um relacionamento pacífico e proveitoso com o nosso próximo e também agradar a Deus, que é o nosso objetivo maior. Ou seja, são esses valores que vão nos indicar o caminho com precisão. Tendo os princípios, nós vamos entender. É como se nós tivéssemos uma verdadeira placa de certo e errado diante de nós. Nós vamos compreender o que está certo e compreender aquilo que está errado. Ao lado de ética, nós vamos conversar um pouco sobre os costumes. E o que são eles? Os costumes são os procedimentos, ou seja, os hábitos culturais e transitórios. Ou seja, eles estão ligados a uma determinada cultura e a um determinado período de tempo. Ou seja, ele é cultural, ele é geográfico e ele é transitório. São observados de acordo com a época e o local. Ou seja, a depender de um local diferente, aquele costume não será aplicado. E eu trouxe à memória um texto que acho que é bem significativo. Lá no livro de Ruth, que mostra que Boaz quer se casar com Ruth e ser o resgatador dela, ou seja, garantir a perpetuidade da família do marido dela que morrera. E ele conversa como podemos dizer assim, pela Bíblia deveria ser o parente mais próximo que deveria ser esse resgatador. E esse parente acaba declinando, ele acaba dizendo, olha, eu não quero não ser esse resgatador. Você, se quiser, você pode ser. E diz assim, Ruth, capítulo 4, versículo 7. Este era outrora o costume em Israel, quando há resgates e permutas. O que queria confirmar qualquer negócio tirava o calçado
e o dava ao seu parceiro. Assim se confirmava o negócio em Israel. Ou seja, quando o negócio era firmado, a pessoa novamente estava no portão da cidade, num local público, e dizia, olha, eu estou negociando com essa pessoa, a gente fez esse acordo e isso está selado. Então a pessoa entregava, que ia confirmar o negócio, entregava o seu calçado para outra pessoa. Ou seja, para nós hoje em dia seria um costume que seria bem estranho. Imagina, você firmar um negócio com alguém, aquela pessoa se comprometer a pagar ou se comprometer a realizar algo para você, lhe dava um sapato, a sua sandália para você. Então, quanto mais negócio você firmasse, você ia ter uma coleção de calçados. E como dizer que aquele calçado era daquela pessoa? Eu sempre quando leio esse texto de Ruth, eu fico imaginando isso. Mas era o costume. Inclusive, quando foi escrito o livro de Ruth, esse costume já estava em desuso. É tanto que o escritor ele tem que explicar aquilo que fora feito no passado. Olha, era o costume em Israel naquela época. Hoje não é mais. Ou seja, se o escritor colocasse que o resgatador ele dera a Boaz aqueles calçados, ninguém iria entender o motivo dessa entrega. Houve a necessidade de explicação. Então, pelo costume, os costumes eles são transitórios, ou seja, eles são importantes, eles são aplicáveis, ou seja, Boaz e aquele resgatador, eles tiveram que se submeter àquele costume porque era a prática da época, porém, o costume com o tempo ou com a mudança de local, ele pode perder o seu valor. Ou seja, não precisa nem passar os anos. Às vezes, a própria mudança de local faz com que o costume se mude. Já os princípios, que são esse conjunto de regras ou condutas serem seguidos por uma pessoa ou instituição, e essa palavra princípio tem origem do latim principio, que significa origem, causa própria ou início. Os princípios, eles são universais. Eles vão independer do local e vão independer da cultura e vão independer do tempo, ou seja, os princípios bíblicos trazidos na Bíblia, eles eram válidos no Antigo Testamento, eram válidos nos tempos de Jesus e permanecem válidos nos dias de hoje. É por isso que é muito importante, quando nós lemos a Bíblia, nós entendermos quais são os textos que trazem princípios e quais são os textos que trazem costumes. Porque se o texto bíblico ele revela um determinado costume, ele pode talvez não ser mais aplicável hoje, porque o costume deixou de ser usado. Por exemplo, a distinção daquela roupa de homem, roupa de mulher, a roupa, o vestuário é algo que é extremamente costumeiro. Por exemplo, na nossa tradição ocidental, o normal é os homens, por enquanto, nesse momento, não vestirem um vestido. Mas houve momentos na história, e na maior parte dela, os homens usavam uma túnica comprida e, às vezes, dependendo do tempo de inverno, poderiam calçar meias de lã. Em determinada época, por exemplo, na época do século XVI, XVII, os homens usavam roupas que hoje seriam consideradas até um desfile de carnaval, porque eram roupas cheias de bordado, de brocado e tudo mais. Ou seja, nada mais transitório que os costumes relacionados ao vestuário. Cada época vai determinar o que é o aceitável e o que não é aceitável com relação ao costume, ao vestuário. Mas os princípios, eles são universais. Eles não vão variar de acordo com a história. Por exemplo, os 10 mandamentos trazem princípios universais, porque eles eram daquele jeito lá no Monte Sinai e continuam valendo para os dias de hoje, porque eles são bússolas, como a própria ilustração coloca, eles nos dão um norte, eles nos dão o indicativo. Então, os princípios são universais.
Os costumes podem variar de acordo com o contexto cultural e profissional, mas os princípios não, porque eles são universais e imutáveis, assim como é o nosso Deus. Filipenses 4, versículo 8, traz alguns desses princípios. Então, a nossa aula de hoje vai ser baseada em Filipenses, capítulo 4, versículo 8, que diz o seguinte: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há louvor, seja isto que ocupe o vosso pensamento. Então, esse texto que Paulo escreveu à igreja lá em Filipenses, ele é um texto muito importante e ele ainda nos fala nos dias de hoje, porque ele traz princípios bíblicos de ética cristã. Esses princípios ainda hoje são válidos, porque eles não foram escritos somente para os filipenses, eles foram escritos para mim e para você. Trazem ensinamentos, trazem o norte para a nossa vida, o norte para o nosso proceder, independentemente da geografia, independentemente da época. Ou seja, eles são válidos para nós no Brasil, como são válidos para os cristãos nos Estados Unidos, os cristãos em qualquer país na Europa, na África, na Oceania, na Ásia, em qualquer continente. Esses princípios são válidos, esses princípios são aplicáveis e esses princípios são importantes. Então, os princípios bíblicos de ética cristã, eles são interessantes porque eles nos trazem esses ensinamentos importantes para os dias de hoje, como deve ser o nosso proceder. E este primeiro princípio é tudo o que é verdadeiro. Tudo o que é verdadeiro. O primeiro princípio de ética cristã é a verdade. Não poderia deixar de ser outra coisa senão a verdade, porque a verdade é o nosso libertador do pecado. A Bíblia coloca que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade da salvação, que pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Então a verdade é o nosso primeiro norte. E Paulo indica isso lá em Efésios 4:5, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Não é possível crescer, não é possível caminhar na nossa caminhada cristã sem ter a verdade como norte de nossas vidas. Nós devemos nos pautar pela verdade, porque a mentira, ela não provém de Deus, ela provém do diabo. É importante, o texto de João 8,44, ele traz um indicativo. Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio, jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Aquele que não vive na verdade, ele vive com o diabo, ele segue o diabo e é filho do diabo, porque o diabo vive na mentira. Ele começa dizendo, induzindo a mulher ao erro, ao pecado, dizendo, olha, certamente não morrereis. Se você comer dessa árvore aqui, do fruto da árvore, você não vai morrer. Não é aquilo que Deus contou para você, é mentira, e Deus fez isso para que você não ficasse igual a ele. O diabo, ele vive da mentira. E ele é alimentado da mentira e profere mentiras. É por isso que nós devemos nos pautar por aquilo que é verdadeiro. E isso é muito importante, especialmente numa época de hoje que se falsa tanto por mentiras.
o termo fake news, ou seja, de notícias falsas, é cada vez mais propalado, porque as pessoas não se cansam de falar mentiras e nós devemos procurar seguir a verdade e nós devemos ter esse discernimento do que é verdade. É por isso que nós devemos confrontar tudo aquilo que nós vemos com a mensagem de Deus, com a Bíblia, que é o nosso caminho, que é o nosso norte principal. Ou seja, nós cristãos devemos buscar sempre a verdade. E nós devemos ter cuidado para não transmitir mentiras. E hoje em dia, é sempre muito relevante a gente se lembrar que são tantas notícias que são publicadas, aqueles que têm os seus grupos, as suas redes sociais, o WhatsApp, Telegram, o Twitter, o Facebook, nós lemos, recebemos tanta quantidade de informação diariamente, mas nós devemos procurar investigar se aquilo que eu estou lendo realmente é verdade, especialmente antes de repassar com as pessoas. Nós podemos estar colaborando na transmissão de uma mentira, de uma informação falsa, se nós não buscarmos ter a certeza de que aquela informação é verdadeira. E como os cristãos, nós devemos ter essa preocupação. Ela deve ser, mas eu não sabia. A gente não pode alegar sempre a ignorância diante de Deus. Nós devemos procurar a verdade. E se a gente não sabe de algo, a gente tem que procurar se informar. Por isso que o cristão, ele deve se preocupar com a verdade, ele deve se preocupar em falar a verdade, em todos os aspectos, inclusive no repasse de informações. Então, tudo que é verdadeiro, então nós devemos nos preocupar com a verdade. No mundo de mentiras, que nós sejamos propagadores da verdade, acima de tudo, a verdade da salvação. E no nosso viver, nós possamos ter um viver verdadeiro, um viver que o que eu me mostro dentro de casa, o que eu me mostro na igreja, seja a mesma coisa em qualquer lugar que eu esteja. Além disso, temos de nos preocupar com tudo que é respeitável. Na versão Almeida Corrigida, a expressão usada é tudo que é honesto. E na Bíblia de Jerusalém traz tudo que é nobre. Respeito, honestidade e nobreza se complementam neste texto. O cristão age sendo templo do Espírito de Deus e tem sempre em mente que todas as coisas são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas edificam. Então, a respeitabilidade e a nobreza daquilo que eu me envolvo é importante e fundamental para que eu viva uma vida que agrade ao Senhor. Esse é um princípio da minha atuação como cristã, é procurar trazer tudo que é respeitável. Ou seja, eu tenho uma vida de honestidade e de nobreza. O cristão, ele tem que viver por padrões de comportamento que são mais altos, que são mais elevados do que as das pessoas. Não vou dizer que muitas vezes nós pensamos que o cristão não é uma pessoa divertida. Às vezes tem muita gente que lê a Bíblia e diz assim, mas isso é muito chato. O cristão, ele pode ser alegre, o cristão, ele pode ser feliz, mas ele deve abraçar diversões, ele deve abraçar conversas que são respeitáveis. A própria Bíblia coloca no Salmo 1, versículo 1, bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. É importante que a roda dos escarnecedores não é um lugar onde há nobreza, não é um lugar onde há respeito e não é um lugar onde há honestidade. E eu devo me afastar desse tipo de companhia, eu devo me afastar desse tipo de conversa, eu devo me afastar desse tipo de atitude. Então, tudo que é
respeitável, tudo que edificam, tudo aquilo que convém ao Senhor. Essas são as coisas que eu devo procurar no meu caminhar, agir conforme o Senhor quer. Além disso, tudo que é justo. O termo grego dikaios define o homem justo, o que dá a Deus e os homens o que é devido. Dikaios é o dever assumido e realizado. O conceito mais simples de justiça é dar a cada um aquilo que merece. E Jesus traz esse conceito de justiça lá em Marcos 12, 17, que é repetido em outros livros do Evangelho. Disse-lhe então Jesus: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ou seja, a vida de justiça é a vida que se compromete e cumpre. Dá aquilo que realmente é merecido. Então, no mundo de tamanhas injustiças, o cristão é aquele que folga, que se alegra com a justiça, que procura agir de modo justo. Ou seja, nas minhas relações com Deus e especialmente nas minhas relações com o próximo, eu procuro agir com justiça. Eu procuro tratar o próximo com justiça da forma verdadeiramente merecida. Então, essa realmente é uma grande preocupação do cristão, porque nós vemos hoje tantas injustiças diante de nós. Isso tudo muito me entristece, mas eu tenho o meu papel de agir com justiça para com os outros. É procurar agir, dar ao Senhor aquilo que Ele merece, e o Senhor, Ele merece realmente tudo. E também dar ao próximo, retribuir-lhe com justiça. Aquilo que eu me comprometi, eu devo entregar. Ou seja, esse dikaios, esse dever assumido e esse dever que também deve ser realizado. Tudo que é puro é um outro princípio cristão. A palavra grega usada para puro descreve o que é moralmente limpo e livre de mancha. O cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras. Êxodo 12, 5. A palavra pureza está diretamente ligada à santidade, ou seja, a pureza e santidade são dois conceitos que estão intrinsecamente ligados, porque na ideia do sacrifício deveria ser um animal separado, sem mancha, sem mácula, sem qualquer defeito. E nós devemos procurar essa pureza. E esse foi, inclusive, um dos requisitos para o bispo, para o pastor. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível. Porque quando nós não nos apresentamos puros e santos, nós não somos aceitos para o Senhor. O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Então, somente quando nós nos apresentamos ao Senhor com pureza, com sinceridade, é que Deus aceitará o meu louvor, a minha adoração, o meu comportamento. E hoje em dia, mais do que tudo, a pureza é um atributo necessário para o cristão. De certa forma, a gente fica pensando que no passado as coisas eram muito mais puras, mas no tempo que Paulo escreveu isso, a sociedade era extremamente impura, tanto quanto hoje. Então, as relações homossexuais, as relações adúlteras, tudo isso fazia parte da época de Paulo. Tudo isso fazia parte do comportamento das pessoas e era tão aceitável na sociedade quanto nos dias de hoje. Mas nós devemos viver uma vida de pureza, porque a pureza, ela permite que você seja transparente, ela permite a integridade apareça. Então, nosso louvor, a nossa adoração e, além do mais, a nossa salvação depende da nossa pureza. Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus.
Nós só temos acesso a Deus quando nós somos puros. Nós somos puros a partir do momento que nós nos comportamos de uma maneira pura. É claro que nós vamos pecar. É claro que nós vamos cometer erros na nossa caminhada e esses erros nos mancham. Mas nós devemos buscar o nosso arrependimento para que sempre nos apresentemos de Deus de forma irrepreensível, de forma pura. Então, o cristão ele deve procurar a pureza em suas atitudes. Tudo que é amável. Uma melhor tradução seria tudo que é agradável. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Palavras agradáveis, bem temperadas, e um viver em união. Ou seja, comportamentos agradáveis que são aceitáveis ao Senhor. Ou seja, eu tenho que ter uma vida que procure ser agradável. Ou seja, uma vida, um comportamento, o qual permita que eu possa viver com as pessoas, que eu haja de uma maneira tal que a bondade de Cristo seja refletida na minha pessoa. E ser agradável e ser amável não é fazer tudo aquilo que as pessoas querem que eu faça, mas fazer aquilo que o Senhor quer que eu faça, mas que eu consiga transmitir a verdade de Cristo de forma suave, de forma doce, até porque como a Bíblia ela coloca que a resposta branda desvia o furor, mas a resposta dura, ela suscita a ira. Ou seja, eu devo ter palavras doces, palavras boas na minha boca, viver de um modo suave, pelo qual eu possa conviver com os outros. Hebreus 12:15 vai dizer assim: atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe e por meio dela muitos sejam contaminados. Essa raiz de amargura é um caso sério. Quando a gente deixa a amargura crescer em nosso coração, ela começa a brotar e ela começa a se expandir e nos torna uma pessoa amarga, uma pessoa que sempre é negativa. Nós, por natureza, nós devemos ser prudentes, nós devemos pensar naquilo que vamos fazer para fazermos bem e terminarmos nossa obra, mas nós não devemos ser pessoas amargas, que sempre olham tudo com aquele jeito que nada dá certo, aquela pessoa que transmite palavra de tristeza. Tem pessoas que, infelizmente, onde quer que elas chegam, ela é aquela pessoa que vai visitar um enfermo e depois da visita aquele enfermo está pior do que estava, porque ela só tem palavras difíceis. Ah, eu estou com essa doença. Ah, eu conheço uma pessoa que teve essa doença e morreu. É claro que existe, mas a pessoa tem que procurar não mentir, mas ser sincero, ser uma pessoa que traga a luz, que traga a doçura, mesmo nos momentos de dificuldade. E Jesus era uma pessoa assim, que ele trazia a doçura, mesmo tratando de conversas tão difíceis. Por exemplo, Jesus, quando ele conversa com a mulher adúltera, ele é sincero com ela. Eu não te condeno. Eu poderia te condenar, mas eu não te condeno. Vai embora e não peques mais. Jesus, ele não vai... Ele percebeu que aquela mulher já havia compreendido o tipo de atitude errada que ela tinha cometido, mas ele assevera uma verdade e a trata de forma amorosa. Então, tudo que é amável, tudo que é agradável, esse deve ser um princípio que eu devo seguir na minha vida. Tudo que é de boa fama. Também pode ser tudo o que é de boa reputação.
Nós devemos ter a preocupação com as aparências. Abstende-vos de toda aparência do mal. Convém também que tenha bom testemunho do que estão de fora, para que não caia em afronta e no laço do diabo. 1 Timóteo 3, versículo 7. Então nós devemos ter um bom testemunho. A boa fama, ela indica que aquilo que eu já coloquei dentro da minha mente, dentro do meu coração, ela deve ser refletido no exterior. Algumas pessoas sempre se apegam dizendo, Deus conhece o interior, Deus conhece tudo. Mas o meu exterior também deve refletir o meu interior. Porque eu sou uma pessoa verdadeira. Eu sou uma pessoa que procuro viver com boa fama. E esses conceitos estão bem ligados, esses princípios éticos estão bem ligados. Então eu devo dar bom testemunho. As minhas atitudes devem serem boas atitudes. Os cristãos, quando estavam na igreja primitiva, e é dado aquele relato na Bíblia, eles caíam nas graças do povo, porque a população via que aquelas pessoas eram diferentes, tinham um comportamento diferenciado e procuravam viver de acordo com a vontade de Deus. Eles viam a diferença. Nós precisamos ter a aparência de que somos servos de Cristo. As pessoas têm que identificar em nós que nós somos servos, que nós somos profetas, que nós somos evangélicos e que somos cristãos, e que isso seja visto pelos outros. É tão triste quando nós vemos quantas pessoas que não dão bom testemunho, e isso acaba maculando toda a comunidade, todos os crentes. Quantas pessoas já não conviveram com pessoas que às vezes têm trauma de evangélico? Eu não faço negócio com evangélico, porque o evangélico é tudo safado. Isso é muito triste, porque essa pessoa se deparou com alguém que era evangélica e que não deu bom testemunho. Nós devemos buscar tudo aquilo que é de boa fama. Paulo vai além. Ele descreveu cada um dos costumes, dos princípios que nós devemos seguir, e ainda generalizou se alguma coisa for de fora. Olha, se alguma virtude e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Nós devemos viver esses princípios bíblicos de tudo que é verdadeiro, tudo que é amável, tudo que é puro, tudo que é de boa fama. Nós devemos viver e analisar se na nossa atitude há louvor, há virtude, seja isso que deve nortear a minha vida. Os nossos pensamentos as nossas atitudes devem refletir os nossos pensamentos. É por isso que a Bíblia coloca que eu devo pensar nas coisas que são do alto. Porque quando a gente pensa em Jesus, a gente foca o nosso caminho em Jesus, autor e consumador da nossa fé, a gente segue adiante. Irmãos, quanto a mim, não julgo que eu haja cansado, mas uma coisa faço, é que esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Não que eu tenha alcançado, mas eu devo me esquecer das coisas que ficaram para trás. Se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então eu devo seguir minha vida hoje, que eu faça esta decisão de hoje, de viver uma vida seguindo os princípios de ética cristã. Que eu busque Jesus Cristo como meu alvo, porque assim eu terei uma vida agradável ao Senhor. Que Ele nos abençoe e até a próxima.